Junta-se agora a este jornal Garcia Pereira, especialista em Direito Laboral. Muito boa tarde e obrigada pela sua presença aqui na TV 24. Ainda não há números, o que não nos permite fazer uma conclusão da adesão dos portugueses a esta greve, mas da sua experiência em greves, daquilo que viu nestas reportagens, provavelmente aquilo que também já viu ao longo do dia pela cidade de Lisboa. Parece-lhe que está a ser um sucesso? Boa tarde. Antes de mais, parece-me que é um êxito, uma vitória muito importante dos trabalhadores portugueses e que a expressão, parece-me óbvio que a expressão desta greve é muito superior à das anteriores greves gerais. Eu próprio comecei ontem nos piquetes de greve, em primeiro lugar no piquete do Metropolitano de Lisboa, cuja adesão à greve foi de 100%, mas tive hoje a oportunidade de, ainda ontem, mas hoje também, de percorrer uma série de serviços e de instituições. Falou-se ali no Hospital de São José, a situação em Santa Maria era rigorosamente a mesma. Isto é um hospital praticamente paralisado, não há barcos, não há comboios, apesar de algumas provocações policiais, há muito poucos autocarros a funcionar em Lisboa e há, sobretudo, e devo dizer isso, aqui há alguns factos novos que me parecem conferir a esta greve uma natureza diferente das anteriores. E que são? E que são, por um lado, uma expressão bastante significativa da greve em empresas privadas, portanto, um conjunto de empresas privadas de norte a sul do país que estão em greve e com taxas de adesão muito elevadas. Em segundo lugar, também a circunstância de, do ponto de vista geográfico, haver episódios, haver registros de greves com expressões muito significativas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, em terceiro lugar, o irrompimento também no processo grevista de outros setores que não apenas os setores industriais, designadamente as universidades. Por exemplo, eu estive na cidade universitária, era um campo completamente deserto, a Faculdade de Enfermagem está encerrada, Direito e Letras praticamente estavam às moscas e, portanto, isto significa, a meu ver, mais os dados que nós vamos conhecendo, em primeiro lugar, que não obstante toda uma campanha que foi desenvolvida no sentido de desmobilizar as pessoas da greve, não obstante a dificuldade do ponto de vista económico, em primeiro lugar, que representa fazer hoje greve, a própria dificuldade para um país que tem qualquer coisa como 1,5 milhão de pessoas em vínculos absolutamente precários, ou contratados a termo, ou recibos verdes ou outras formas de contratação precária, de facto, é uma vitória muito importante dos trabalhadores portugueses. É a prova maior de que os portugueses estão verdadeiramente saturados desta política de austeridade que não tem fim à vista, que se traduz em cada vez mais cortes, em cada vez mais aumentos de impostos? Julgo que sim, e julgo que esta greve, se não tem uma adesão ainda maior, é porque não afirmou de uma forma absolutamente clara aquilo que, em meu entender, deveria ser o seu objetivo fundamental, que era derrubar o governo, porque a verdade é que nenhum problema de um trabalhador português, qualquer que ele seja, poderá ser resolvido se este governo se mantém em funções, visto que cada segundo que passa de funções deste governo significa apenas uma coisa. Como referiu e bem, mais cortes salariais, mais aumentos de impostos, mais cortes na educação, mais cortes na saúde, porquanto, seguindo a política que a Troika lhe dita e aceitando a lógica do pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, mas que vai neste momento em qualquer coisa como 228 mil milhões de euros, dos quais 120 mil milhões de euros são juros especulativos e juros de juros e que representam todos os anos, este ano de 2012, a obrigação de pagamento só a título de juros 9 mil milhões de euros, o que significaria, 9 mil milhões de euros são sensivelmente 5% do nosso PIB, que para nós conseguirmos pagar uma verba tão astronómica como essa, a economia portuguesa teria de crescer pelo menos os tais 5% ao ano. Ora, como estamos a ver, em virtude destas medidas, a economia não só não cresce nem 5, nem 4, nem 3, nem 2, nem 0, como pelo contrário vai decrescendo e decrescendo cada vez mais. E, portanto, esta política representa apenas uma coisa: mais desemprego, mais fome e mais miséria. E é preciso dizer com toda a clareza que o prosseguimento deste caminho significará o regresso do país a níveis de empobrecimento piores que os piores tempos da governação salazarista. Antes do PEC 4, todos os cálculos conhecidos apontavam para a existência de qualquer coisa como 2 milhões de cidadãos portugueses vivendo abaixo do limiar mínimo de pobreza. Hoje, os dados apontam para que esse número tenha atingido 3 milhões de concidadãos nossos. Um país em que 1/3 da sua população está abaixo do limiar mínimo de pobreza e esse número não deixa de galopar, é um país que ou trava imediatamente
o caminho por que está a seguir, corre com este governo, consegue constituir um governo democrático e patriótico que preze o seu país e a sua independência nacional acima de todos os ditames dos credores, ou seja, da banca germânica, e aplica um plano de desenvolvimento da economia nacional, ou aquilo que resta às pessoas é, de facto, o agravamento cada vez maior da situação. E, portanto, o que hoje se ouviu muitas vezes, e creio que, inclusive, nas próprias peças que os órgãos da comunicação social têm vindo a passar, foi as pessoas dizerem, bom, mas não basta um dia, e têm toda a razão, não basta uma greve, é preciso fazer as greves que forem necessárias, pelos dias que forem necessários, até paralisar o país, porque essa é a única forma de impedir que o governo continue a aplicar estas medidas. Mas no sentido contrário, também há quem diga que um dia de greve vai diminuir a produtividade da economia portuguesa, que já demonstra níveis de um recuo acentuado em relação à média europeia. Não, se me permite, o que diminui a produtividade da economia portuguesa é nós termos aceitado, no processo de integração europeia, sermos uma espécie de colónia do imperialismo germânico e, portanto, temos destruído a nossa agricultura, temos destruído a nossa indústria, as nossas minas, as nossas pescas e sermos um país que praticamente não produz nada. Isso sim, essa lógica que nos foi imposta, que a agricultura era agora para a França, a indústria para a Alemanha, as pescas para a Espanha e que nós seríamos um país que nada produzia, tudo tinha que importar, isso é que conduziu, de facto, ao endividamento do país. E, portanto, mais um passo nesse caminho só significa uma coisa. Mais austeridade só significa uma coisa. Mais recessão, mais fome, mais miséria, mais desemprego. É preciso, de facto, cortar imediatamente com esta lógica, porque nós temos hoje um número crescente de cidadãos, todos os dias, já não têm com que dar de comer aos filhos. Cidadãos de uma certa idade que chegam a uma farmácia e não conseguem sequer comprar dos 4 ou 5 medicamentos. remédios de que necessitam. Falava-nos de que esta greve também tinha um fenómeno interessante, que era não ser apenas do setor público, mas haver também muitos funcionários do setor privado que aderiram à greve. No entanto, são eles, pelo menos, diz a tradição, aqueles que mais medo têm de fazer greve. E nas reportagens que foram feitas nos dias prévios a esta quarta-feira, muitas pessoas demonstravam receio nas consequências que fazer greve podia ter para eles nos seus locais de trabalho. Porquê que ainda há este medo? Quando temos um Presidente da República, por exemplo, que ainda hoje disse que se deve respeitar o direito à greve. Pois, o Presidente da República diz que se deve respeitar o direito à greve e a seguir profere novamente aquela tristemente célebre frase do deixem-me trabalhar, deixem-me trabalhar. Ou seja, o Presidente da República é hoje, o professor Cavaco Silva, é o principal amigo do Governo. Toda a gente percebe que, na altura do Governo de Sócrates, que não era um governo do povo, mas também não era o Governo de Cavaco Silva, todos os dias tínhamos um remoque, uma crítica, um ataque à atuação governamental. Agora que temos um governo que não é de todo o governo do povo, mas é o governo do Sr. Cavaco Silva e dos seus amigos, nós temos a sustentação de um governo que já não tem nenhuma legitimidade. O último inquérito de opinião conhecido, antes destes últimos desenvolvimentos, antes das pessoas saberem que o Orçamento de Estado lhes vai roubar 14% do seu poder de compra, em média, apontava para que mais de 85% das pessoas estavam contra a forma de governação. E, portanto, um Presidente da República que, nestas circunstâncias, verifica que um governo está a governar completamente contra aquilo que prometeu quando se tratou de sacar os votos dos eleitores e mantém e apoia esse governo em funções, é um Presidente da República que tem de sair pela mesma janela porque o governo deve sair. Agora, que há um clima de medo, há. Isto é, evidentemente que nós hoje vivemos uma sociedade cada vez mais fascista, falemos bem depressa, porquanto o simples facto do exercício dos direitos é apontado como qualquer coisa de subversiva. Temos a polícia a considerar que 2 jovens que estão à porta de um centro de emprego para apresentar um manifesto dos sem emprego é uma manifestação. Como antes do 25 de Abril se dizia que mais do que uma pessoa já era uma manifestação. A polícia estava hoje à porta da TAP, e aproveito aqui para fazer essa denúncia, a filmar os elementos do piquete de greve, apesar da Comissão Nacional de Proteção de Dados já ter por 2 vezes declarado ilegais essas filmagens, e o Ministro da Administração Interna arrogou-se vir dizer que continuarão a fazer essas mesmas filmagens. A polícia estava a anotar as matrículas dos carros que abrandavam ou que paravam nas imediações do piquete de greve. E, portanto, é um ato de coragem hoje em dia fazer-se greve? Eu acho que é sobretudo um ato cívico, quer dizer, é um ato de quem preza o seu país, porque evidentemente quem está hoje no governo não preza o seu país, está ali a aplicar as medidas que a Troika lhe encomenda e à espera de, quando acabar esse serviço, ter um tacho qualquer na Europa, bastante chorudo, como já lá estão alguns, a começar pelo Presidente da Comissão Europeia. Esta greve poderia ter outra expressão mais densa, mais
volumosa se a UGT também tivesse aderido? Eu julgo que essa é uma questão muito relevante. Eu julgo que esta greve podia ter uma expressão ainda mais marcada se tivesse sido convocada e preparada de uma forma ampla. Isto significa, em meu entender, que a CGTP deveria ter falado com a UGT, não obstante todos nós conhecermos as atitudes de traição que têm sido assumidas pelo Sr. João Proença, mas deveria ter falado com o GT e, mais do que isso, deveria ter falado com todas as organizações cívicas, associações de defesa de direitos, universidades, associações de estudantes, para, digamos, que a greve fosse convocada com essa ampla base de unidade de apoio. E uma greve dessas é não apenas um mero convite a posteriori depois Exatamente. A criação de uma comissão nacional onde estivessem representados não apenas os sindicatos, como as comissões de trabalhadores, as universidades, as associações de estudantes, as tais associações cívicas. Se essa greve tivesse sido preparada dessa forma, em segundo lugar, se tivesse como objetivo claro o do derrubo do governo, e a manifestação da firmeza de prosseguir com a luta o tempo que fosse indispensável e pelas vezes que fosse indispensável até alcançar-se esse objetivo, seguramente que o apoio que tinha tido seria ainda maior. Mas, evidentemente, isso são lições que se devem retirar para que, numa nova greve geral, porque vai ter que as haver, se atua de forma mais correta e mais consequente do que desta. Essa organização mais transversal foi, de resto, o que aconteceu aqui ao lado, em Espanha. Hoje é um dia de greve praticamente europeia. Acredita, apesar de tudo, que esta união de várias nações, de vários povos, poderá surtir algum efeito junto da Comissão Europeia? O facto, permita-me só esta observação, o facto de greve em Espanha ter sido de facto sustentada nessa base mais ampla, deu-lhe a expressão que está à vista e nós temos hoje, de facto, uma adesão que vai perto dos 90% por toda a Espanha. Mas é indiscutível que a unidade entre os trabalhadores dos diferentes países e, em particular, daqueles que estão a ser vítimas deste processo de trucidação que está em marcha, sob a batuta da Sra. Angela Merkel, que está a conseguir fazer, através do euro, que não é outra coisa que não seja o marco transvestido, aquilo que Adolf Hitler não foi capaz de fazer com as divisões Panzer. Essa unidade entre os trabalhadores, essa solidariedade entre eles é um elemento absolutamente indispensável para alcançar a vitória. E tenhamos sempre presente o seguinte: a humanidade nunca colocou nenhum problema sem que concomitantemente tivesse já visto qual era a solução. E, portanto, a roda da história não anda para trás, anda para diante.